As forças de segurança ocupam comunidades das zonas norte e sul do Rio. Cerca de 4.000 homens, 4.000 agentes participam desta operação. A Grajão Jacarepaguá chegou a ficar fechada por 3 horas hoje. Fabinho Barreto acompanha tudo desde as primeiras horas do dia. Veja a reportagem completa. Rodou. De norte a sul, imagens que o carioca já se acostumou a ver. Exército, polícia militar e polícia civil. Juntos numa força integrada de segurança para cumprir o papel da intervenção no combate à criminalidade, a cidade amanheceu tomada pelas ações ostensivas em 2 importantes regiões. As comunidades do Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira na zona sul e os morros do complexo do Lins e Vasconcelos, na zona norte, onde mais uma vez, por questões de segurança, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que corta as favelas, foi fechada para os motoristas. É cansativo, principalmente quem vem lá da cabana. Quase 3 quilômetros, cara, descendo a pé aí, ó, toda vez. O trabalho seguiu o protocolo das outras mobilizações: cerco, remoção de barricadas, revistas, checagem de antecedentes criminais e cumprimentos de mandados judiciais. O espaço aéreo nessas áreas também foi fechado. A movimentação das forças empregou 3.700 militares, 200 PMs e 90 policiais civis. Engenho de Dentro, Encantado, Meier, Sampaio, Vila Isabel, Andaraí e Água Santa. Na prestação de contas, o Comando Militar do Leste diz que esses bairros aqui no Complexo do Lins simplesmente estão sendo beneficiados com todas essas ações, assim como também a população da Zona Sul, com cerco às comunidades em Copacabana, Ipanema e Leme. Nos números divulgados pelas autoridades das 2 operações, a soma atinge 29.000 habitantes nessas áreas atendidas por esse trabalho, que visa um único objetivo: dar ao cidadão o direito de ir e vir. Enquanto isso, do alto, com apoio de um helicóptero equipado com câmeras de rastreamento, o Exército ajudou as tropas em terra. Os fuzileiros navais também participaram da tomada de território. Os militares ocuparam pontos estratégicos no alto das comunidades. Hoje a unidade escolar não funcionou, mas a paz é algo pedido e pintado em cores no muro da própria creche. Mas aqui as crianças ainda aguardam por esse momento, até porque elas convivem com uma realidade muito dura, marcas de tiros espalhadas por toda a grade da própria creche. E se você caminhar um pouco mais adiante, ainda na porta do próprio colégio, o que a gente encontra é uma realidade ainda mais dolorosa para o convívio desses alunos e dessas famílias. Há embalagens de cocaína espalhadas pelo chão, na calçada, bem em frente à própria creche. Isso porque aqui ao lado, a menos de 20 metros, existe uma boca de fumo, um ponto de venda de drogas, que na última vez em que o Exército aqui esteve, conseguiu fechar. Mas depois que as tropas foram embora, simplesmente os traficantes voltaram e continuaram a vender os entorpecentes exatamente nessa esquina. E foi com o uso de cães farejadores que os militares procuraram drogas entre a creche e o ponto de venda, onde há no muro um recado da lei paralela, que diz: é proibido roubar. Os animais treinados para ajudar na operação, neste ponto nada encontraram. Uma ação que exige paciência e inteligência. O Estado tem que estar presente e escrever: é proibido traficar, praticar qualquer tipo de crime nesta localidade. Mas aí é só também com dominação de território. Antes de eu falar aqui, eu vou falar ao vivo agora com o Fabinho Barreto, que agora há pouco ia ter a confirmação desse balanço dessa mega operação. Fabinho, hoje já tem por aí? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Isabelle, boa tarde para todos. Estamos aqui no Pavão, em Ipanema, e agora há pouco surge a notícia de que a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá já foi liberada ao tráfego desde as 9 horas da manhã, e eu estou aqui ao lado do Coronel Carlos Cinelli para nos falar exatamente a respeito dessa questão do balanço, né, quais foram, enfim, os resultados até esse momento. Obrigado, Coronel, pela sua presença. Eu queria que o senhor falasse a respeito, primeiramente, sobre esse ponto da operação que mobilizou mais de 3.700 militares no dia de hoje. Boa tarde a todos. Nós estamos aí com um balanço até agora de 4 presos, um veículo recuperado, várias checagens de antecedentes feitas.
3 barricadas removidas, uma inclusive no lixo, está permitindo agora a Conlurb entrar para remover uma quantidade de lixo absurda que havia lá, justamente por não poder, né, o Estado entrar. E tudo isso feito sem confrontação, né? A diretriz estratégica do Gabinete de Intervenção é que nós não meçamos esforços para que danos contra terceiros sejam impedidos nesse caso. Balanços pontuais são importantes, mas a vida humana não tem preço. E é isso que nós temos procurado fazer. O objetivo estratégico nas duas é o mesmo, contribuir para a redução de índices de criminalidade, cooperar com as polícias, mas no nível tático nós temos finalidades um pouco distintas. Lá, uma questão de realinhamento do policiamento militar que está continuando a acontecer com as UPP, e aqui uma questão de há muito tempo não havia possibilidade de cumprimento de mandados aqui, de toda espécie, de Maria da Penha, pensão alimentícia, até associação criminosa, é o que está sendo executado aqui. O senhor me permite uma pergunta, porque ela é muito importante. A gente conversa com inúmeras pessoas nas ruas diariamente, né? E principalmente com as pessoas que moram nos entornos dessas comunidades. E as pessoas falam, olha, essa intervenção pode acabar e não trazer nenhum tipo de reflexo positivo para todos nós. A voz das ruas, ela nos chega de maneira muito pessimista, né? E o senhor falava numa intervenção de gestão. Eu queria que o senhor falasse absolutamente, explicasse realmente qual é a diferença dessa gestão, né? Enfim, intervenção de gestão, pode-se dizer assim, e essa intervenção com o uso da força, com o uso das armas, da própria estratégia, né? Qual é a grande diferença? Porque a expectativa da população é de que tivéssemos realmente uma ação quase que policial, com o apoio dos militares diariamente nas ruas. E não foi isso que aconteceu. E por isso muitas pessoas dizem que não possuem a esperança de que isso termine de maneira a trazer resultados aos olhos de todas as pessoas. Uhum. Eu não critico nem acredito que a opinião da população seja de maneira nenhuma equivocada. Existe uma explicação para esse entendimento. A população percebeu isso nos modelos que foram feitos no passado, em que havia esse tipo de combate, vamos chamar assim, às organizações criminosas e aos delitos em geral. Os resultados instantâneos, momentâneos, eram impressionantes, mas com o passar do tempo, sobretudo com a retirada, com a saída das nossas forças, aquilo retornava, né? É o que mostram os nossos relatórios. Então, no momento que a intervenção foi decretada, a orientação estratégica foi: vamos implementar um modelo que seja sustentável ao longo do tempo. E a sustentabilidade desse modelo, ela passa por 2 pilares. O primeiro é não fazer uma substituição da polícia militar e da polícia civil, de modo que, quando nós saiamos, isso desmorone, porque a intervenção acaba dia 31 de dezembro. Então, esse pilar está alinhado com recapacitá-las, é o que está sendo feito. Desde concurso público, facilitar a execução do concurso público, por exemplo, da Polícia Militar, que estava há algum tempo sem ser feito, até comprar materiais, né? E o segundo aspecto é que essa sustentabilidade ao longo do tempo, ela vai ser gestora nesse sentido. O plano estratégico foi feito para que, inclusive foi alvo de elogios, né, pela sociedade civil, para que quem quer que passe a gerir a segurança pública a partir de dezembro encontre uma situação estruturada que possa ser dado continuidade a ela. Essas ações pontuais estão sendo feitas, nós estamos aqui hoje, mas tudo nesse sentido de apoiar a Polícia Militar e não substituí-la, porque já foi visto no passado que esse modelo não foi sustentável. Ele tem resultados imediatos, instantâneos, que se evaporam ao longo do tempo e a população volta novamente a ficar à mercê de uma gestão não correta. O Estado do Rio de Janeiro passou por um problema econômico muito grave, isso refletiu nas polícias, na capacidade operativa, e agora o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, estão transmitindo a sua expertise, que é uma expertise de gestão de segurança, para as polícias, para que elas possam, a partir de dezembro, sob a batuta do novo secretário de Segurança, dar continuidade. Isabelle? Tá certo, muito obrigado, Coronel Cinelli, trazendo a atualização desta operação hoje, quase 4 mil homens aí, tanto nas comunidades da Zona Norte e Zona Sul. Eu gostaria, só para a gente fechar aqui com os nossos convidados, vale ressaltar um dado muito importante. A liberação do dinheiro do governo federal, 1 bilhão e 200, se não me engano, 1 bilhão e 200, ela foi aprovada só ontem pela Câmara. E detalhe,
depende do recesso, se não for votada já na próxima semana pelo Senado, essa liberação para o dinheiro, para que se faça não só ações pontuais, como disse o Coronel Cinelli, mas situações efetivas que dependem de din-din, de grana que não foi liberada ainda para essa intervenção, se não for votada já semana que vem, o que eu imagino que não vai ser, porque a gente sabe que eles adoram umas férias, o Senado, simplesmente isso vai ser prorrogado para agosto. Aí fica a gosto de Deus se a gente vai ver qualquer tipo de resultado disso, gente. A gente critica, a gente pergunta, mas também não se faz nada se não tiver dinheiro, seja na mão de civil, na mão de militar, não tem, precisa de grana. A grande crítica que eu acho que o coronel falou, muito bem colocado, a gente pode pensar para o futuro agora. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. E isso é a grande crítica que até hoje eu faço ao governo federal quando impôs a estrutura da coisa e não estruturou financeiramente o processo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6 meses e que a gente não tem ainda o dinheiro que falaram que ia liberar, que eu imaginava que seria no outro dia, não era emergência? Perfeito, Isabelle. Eu acho que a intervenção ela teve 2 razões de existir. Uma delas foi a falta de legitimidade que o governo atual tinha de gerir a segurança pública. Não dava mais. Eu acho que isso ficou bem claro com a população toda, né? Perdeu a credibilidade com a população, com as forças de segurança. Então, o governo tinha essa falta de credibilidade. Eu acho que nesse ponto a intervenção ela conseguiu suprir. Agora, a intervenção encontrou 2 polícias sucateadas e precisando de muito investimento. E não tinha dinheiro? E isso gera uma expectativa não só na população, como também nos policiais. Então, aí depende da burocracia da máquina do governo federal. Aliás, eu defendo que o governo federal ele tem que entrar mais profundamente nessa questão da segurança pública, porque o governo federal, no Pacto Federativo, fica com grande parte dos impostos, mais de 80% dos impostos fica para o governo federal, e a segurança pública se tornou um problema em todos os estados, né? Um problema que gasta muito dinheiro dos orçamentos dos estados. Então, e a maioria dos crimes, essas organizações criminosas, elas têm atuação em diversos estados. Então, o governo federal tem a obrigação de agir com mais efetividade, sim, com relação à segurança pública. Lembrando que as quadrilhas, enquanto isso, se fortalecem porque, meu filho, a grana entra pra chuchu, né? 12h31.